Amém. A gente veio empolgado e sem voz. Amém. Boa noite, igreja. Nós tivemos um final de semana muito intenso na presença de Deus. A gente foi lá, partimos daqui 7 horas da manhã, mas parece que estávamos uma semana lá de tanta coisa que a gente fez. E eu perdi a minha voz na sexta, então imagina, né? Não consegui poupar ela para hoje, mas foi tudo como o Senhor queria, tudo ocorreu como o Senhor desejava, e nós voltamos com algo em nossos corações e a gente quer transmitir para vocês essa noite. O texto base do retiro, e é o que eu vou trazer para vocês hoje, é 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. A temática do retiro, então, o nome do retiro era Inspire. Então, dizendo que nós temos que ser inspiração para as outras pessoas. E aqui Paulo escreve uma carta a Timóteo, dizendo a ele: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu processo. Atente bem para a sua vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você quanto aos que ouvem. Amém. E lá a gente pôde ter várias ministrações, né? Começamos na sexta de manhã com a abertura, de tarde tivemos um momento de dinâmica, de gincana. À noite nós tivemos uma festa dos inspirados, então estava todo mundo com roupa aleatória, cabelo maluco, justamente pelo fato da gente estar contramão do mundo. Muitas vezes, para inspirar, a gente tem que ser diferente das outras pessoas. Para se destacar no mundo hoje, você precisa ter os seus princípios e valores muito bem firmados. A gente não estava pirado lá contra os nossos princípios, mas pirado contra aquilo que o mundo prega, contra a moda que o mundo prega hoje. E nós tivemos também uma ministração antes disso sobre os porquês, né? O porquê que a gente age, porquê que a gente faz o que faz e qual é a intenção do nosso coração em fazer aquilo. Pode deixar no primeiro versículo, no 4:12, por favor. E todas as mensagens foram baseadas em um versículo desse texto. Então, foi muito profundo aquilo que Deus trabalhou, porque todas as mensagens se complementavam. E depois também tivemos uma ministração com o apóstolo Neuci, e ele trouxe várias coisas que a gente precisa entender sobre a nossa identidade, principalmente, aprender, né, a tratar o nosso emocional, ter alvos, ter o plano, ter maturidade, e que depois disso vem a recompensa de tudo. E depois também a gente teve uma palavra sobre os dons espirituais, sobre os dons ministeriais, né? Tudo que Paulo também ensina nas suas cartas. E na sexta de noite, então, viu como era muita coisa? Isso era só sexta de noite. Sexta de noite, sábado de noite, desculpa. A gente foi para a cruz e teve um momento de ativação dos nossos dons. Então, a gente teve um momento em que foi ensinado e foi também aplicado. E foi muito tremendo ver tudo o que aconteceu naquele local. E hoje, assim, o fechamento de tudo isso e ver, assim, o quão
a gente viveu intensamente que estava lá e praticou já o que aprendeu. Então, no final, nós todos oramos uns pelos outros, nós clamamos ao Espírito Santo para que Ele enchesse a nossa vida de tudo aquilo que a gente aprendeu. Mas eu vou ficar aqui no texto e vou trazer algumas referências para vocês. Então, no versículo 12, Paulo diz muito claro a Timóteo, dizendo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. E talvez você ache que essa palavra é somente para jovens, mas não. Quantas vezes você se sente talvez desprezado por não entender sobre um assunto tão bem como outra pessoa, ou não ser tão bom quanto outra pessoa? Quantas vezes a gente usa de comparação da nossa vida? Se compara com pessoas que já passaram por aquilo, com pessoas talvez que já passaram pelo processo que você está passando hoje. Então, que você tenha isso no seu coração, de que essa mensagem, essa carta, não foi só ao jovem Timóteo, é a todos que talvez um dia se sentiram desprezados. E aqui fala, como a gente não vai ser desprezado, através dos nossos frutos, sendo um exemplo. Adianta eu falar aqui de algo que eu não vivo? Adianta você pregar algo que você não viva? Falar de algo que você não viva? Isso sim se torna desprezível. O que está dizendo aqui é ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas mostra que você tem valor. Porque se você não mostrar os seus frutos, infelizmente você vai ser desprezado naquilo que você fala. Então, mostre em atitudes. Seja um exemplo para os fiéis na palavra. Seja um exemplo para os fiéis na palavra. E aqui a gente pode se atentar, à palavra. Seja um exemplo no conhecimento da palavra. Busque o Senhor, busque a palavra de Deus, mas também a palavra que a gente fala. Seja um exemplo naquilo que você fala. E se você fala, se você dá a sua palavra, cumpra aquilo que você falou. Então, seja um exemplo naquilo que você fala, no seu procedimento. Quantas vezes, nós deixamos para ser cristãos só dentro da igreja? Mas a gente deve ser um exemplo no procedimento em todos os ambientes que a gente estiver. A gente não pode ser cristão dentro da igreja, ter a vida gospel e a vida secular. Isso não existe. Não existe vida gospel e secular. Se nós entendemos que somos filhos de Deus, o nosso procedimento é de filho de Deus em todos os momentos. Na sua casa, no trânsito, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no amor, demonstrar amor para as pessoas, não ser só de boca para fora, não ter só o mandamento do Senhor em nosso coração, dizendo que nós temos que amar o próximo, assim como nós mesmos, mas realmente ter atitudes de amor. E atitudes de amor, muitas vezes, não é agradar a pessoa, fazer tudo que a pessoa quer, dar tudo que a pessoa quer, até porque não sou mãe ainda, mas eu tenho um bom exemplo de pais, e eu sei que eles me amam, e eles nunca deram tudo o que eu queria. Então, essa também é uma demonstração de amor. Tu entender o que é o melhor para a pessoa e tratar a pessoa em amor, tratar todos bem. E aqui é a mesma coisa, que eu falei antes na fé. A gente não tem como viver uma fé só na igreja.
E também não dá para deixar viver a nossa fé quando a gente for para o céu. No céu não vai precisar de fé. A gente precisa de fé aqui, para ir para o céu. Precisamos crer no Senhor aqui, ter fé em Deus aqui. Porque lá no céu a gente não vai precisar de fé. Vai estar tudo pronto já nos esperando. E na pureza, seja puro no seu pensar, no seu agir, no seu falar. Tenha pureza no seu coração, seja um exemplo de pureza. E ser um exemplo de pureza, às vezes, é sair de um grupo que só manda besteira. Ser exemplo de pureza, muitas vezes, é sair de uma rodinha de conversa quando está todo mundo falando mal de alguém. Ser exemplo de pureza é não falar mal das nossas autoridades, dos nossos pastores, dos nossos pais, do nosso governo. É ser puro de coração. Pode passar para a próxima. Até a minha chegada. Então, aqui, Paulo escrevia uma carta a Timóteo, e ele não estava presente, né? Ele enviou uma carta porque não estava presente com ele. Então, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Então, aqui, Paulo dá uma ordem a Timóteo, e Timóteo tinha que obedecê-lo, mesmo não tendo ele presente. E às vezes o que acontece, né? Talvez isso seja mais para os filhos, adolescentes, não sei. A gente só é obediente quando tem alguém olhando. Mas isso é para todos, quando não tem ninguém olhando no seu quarto. Quando você está sozinho, você não é obediente à palavra de Deus, àquilo que Ele manda você fazer. Então, aqui, Paulo instrui, até a minha chegada, o que ele devia fazer? Dedicar-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Aqui, Timóteo tinha um ministério pastoral já, e era para ele focar naquilo que era para ele fazer. Foque naquilo que é para você fazer. Muitas vezes a gente se sobrecarrega porque a gente quer fazer um monte de coisa que não é para a gente fazer. Então, foque naquilo que você precisa fazer. Foque naquilo que Deus confiou você a fazer. Gaste a sua vida. Gaste o seu tempo, os seus recursos. Invista naquilo que o Senhor te chamou. O 14 fala: não negligencie o dom que foi dado a você. Não, aqui, né, é para não ter como algo que não importa o nosso chamado. E negligenciar, ela atrasa a nossa vida. Atrasa o propósito que Deus tem para a nossa vida. Não tenha vergonha daquilo que Deus te chamou para fazer. Faça. E aqui ele fala sobre imposição de mãos, e os judeus faziam muito isso, né? A imposição de mãos. E até mesmo nos sacrifícios, né? Eles botavam as mãos em cima do animal para transferir a culpa. Então, uma das coisas que eu quero deixar assim para vocês é: cuide de quem coloque a mão na sua cabeça. Porque impor as mãos sobre alguém, tu está transferindo bênçãos ou talvez maldição sobre a vida dessa pessoa. E tenha temor quando você vai orar por alguém também, chegar impondo as mãos. Mas aqui, Paulo diz a Timóteo, né, que ele havia recebido algo dos seus líderes, dos que estavam acima dele. Tinha recebido, então, uma bênção, e ele não poderia deixar para lá. Não dava mais. Agora já era. Ele tinha que dar valor para isso que ele tinha nas suas mãos.
o 15. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente nelas, para que todos vejam o seu progresso. Aqui não fala sobre seja visto por todas as pessoas, seja lembrado por todas as pessoas. Aqui diz que era para ele se dedicar nas coisas que ele tinha que fazer, e aí sim todos veriam seu processo. Quantas vezes muitos de nós faz coisas para chamar a atenção, para ter o reconhecimento, para agradar talvez um grupo de pessoas. Quantas vezes a gente faz algo para que as pessoas vejam? Mas não pode ser assim. Você se dedicando às coisas que o Senhor tem para você, todos vão ver o seu processo. Você não precisa forçar nada. Não seja uma pessoa forçada. Faça aquilo que você tem que fazer. E então as pessoas vão ver o seu crescimento, o seu processo. Faça antes de ser. Se prepare para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se prepare para ser um bom marido, mesmo solteiro. Se prepare para ser uma boa esposa, mesmo solteira. Se prepare para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E aqui fala sobre dedicação, né? Então, aprimorar, busque aprimorar e equipar aquilo que você recebeu de Deus. Então, dedique-se àquilo que o Senhor já colocou sobre as suas mãos. No 16, e último versículo, fala de algo muito interessante aqui. Atente bem para a sua própria vida. Ou está escrito, atente bem para a vida dos outros. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Cuide da sua vida. Vá cuidar da sua vida. Muitas vezes a gente fica cuidando tanto da vida dos outros, que a gente esquece de cuidar da nossa vida, da nossa saúde mental, das nossas feridas, dos nossos sonhos. Fica talvez invejando o que os outros já conseguiram e esquece de trabalhar para si. Fica comentando, fica falando, fica acusando os pecados. E esquece, talvez, dos seus pecados. Esquece de se arrepender pelos seus pecados. Em Marcos 8:36, fala, né? Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Então não adianta a gente ganhar o mundo inteiro, saber da vida do mundo inteiro, ou buscar as coisas do mundo inteiro e esquecer da nossa própria vida, perder a nossa própria alma. Pode voltar para o versículo 16? Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você, quanto aos que o ouvem. Então, agindo dessa maneira, você salvará a sua vida. E não só a salvação eterna, mas a salvar a sua vida desse mundo hoje. Salvar a sua vida do padrão que o mundo impõe hoje. Salvar a sua vida do jeito que o mundo diz que a gente tem que viver. Agindo assim, dedicando-se às coisas certas, dando valor àquilo que você tem nas suas mãos, cuidando da sua vida, dando valor ao dom que o Senhor te deu, não se escondendo. Pare de se esconder, o Senhor já te chamou, o que é que você está esperando mais? Para tomar uma decisão por Ele, para viver uma vida por Ele.
para fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Não espere mais, não espere para assumir um compromisso com Ele. Não espere para tomar a decisão pelo batismo. Não espere para viver uma vida em comunhão com Ele. Eu pensava assim, na minha infância ali, pré-adolescência, eu sempre dividi o quarto com meu irmão, né? E eu pensava assim, não, quando eu tiver o meu quarto, eu vou ter meu momento a sós com Deus. Aí eu tinha meu quarto, que eu não tinha um momento a sós com Deus. Para de esperar as coisas estar perfeitas para você tomar uma atitude. As coisas nunca vão estar perfeitas. As coisas nunca vão estar perfeitas. Quando as coisas estiverem perfeitas, você vai estar lá no céu. Amém, né? Que estejamos lá no céu. Mas a vida não é perfeita. A vida não é perfeita. Pare de esperar. A vida está perfeita para tomar a atitude que você tem que tomar hoje. E assim você salvará a sua alma, você salvará você mesmo. E aos que os ouvem, e aos que estão com você, e a sua família, e os seus filhos, e os seus colegas de trabalho. Assim você salvará, pelo seu exemplo, falando e agindo. Falando e agindo. Amém? E agora eu queria chamar todos os jovens que estiveram no retiro, passar aqui em cima, que não vai ser só eu que vou falar hoje. Pode vir, mesmo quem não vai falar. Não se preocupe que não é todo mundo que vai dar testemunho, tá? Senão a gente ia ficar uma semana aqui. Que a gente gosta de falar, tá? Meu Deus, eu não parei um minuto de falar lá, por isso que eu estava fazendo assim. Aqui, não sei se tem a metade. Vocês nem sabem, gente, a bênção que aconteceu. Vou contar agora. Agora que passou, vou contar, né? Que o nosso ônibus, né, a gente estava contando 44 lugares e ia lotar o ônibus e não sei o quê, e o valor era dos 44 lugares. E um dia antes a gente viu que, na verdade, eles tinham feito uma promoção para nós, passado o valor do ônibus menor, mas eles nos levaram com o ônibus maior. Então, a gente tinha 50 lugares no ônibus, 56, e a gente pôde ir mais tranquilo também, não ir tão abafado assim. Então a gente não foi com o ônibus lotado, mas porque o nosso ônibus era muito grande, tá? E aqui talvez tenha a metade. E a gente tinha também 6 pessoas de harmonia que foram com nós. Alguns estão servindo. Ah, não, estão aqui. Mas estão servindo lá na cantina, tá? A gente voltou realmente para servir, aplicar aquilo que foi dito a nós e não negligenciar o nosso dom. Amém? Então, eu queria passar para a primeira pessoa que vai testemunhar, que vai ser o Paulo. Boa noite, igreja. Queria conversar com vocês, explicando como é que Deus apareceu na minha vida. Mas, para isso, eu quero brincar um pouco com a imaginação de vocês. Eu quero trazer vocês, convidar vocês a voltar um pouco no tempo. Por volta do início do ano, em janeiro, fevereiro, eu era uma pessoa considerada agnóstica, não acreditava em Deus, mas também não desacreditava. E desculpa um pouco pela voz, porque a voz, do mesmo caso, ficou no retiro, está vindo ainda, daqui a pouco chega. No início do ano, eu era considerada uma pessoa agnóstica, ou seja, não acreditava, mas também não desacreditava. Bom, todo mundo sabe que do desastre que aconteceu, acho que não preciso dar muita explicação, mas a nossa casa, infelizmente, foi afetada.
e a gente teve grande parte dos móveis de dentro destruídos, levados com a água. Bom, quando se tem tudo, quando tu vira as costas para tua casa e tu simplesmente não tem o que tu fazer, é algo desesperador, é algo que tu não consegue demonstrar em palavras. Quando eu estava voltando com a minha mãe para casa da minha tia, eu não consegui falar para ela, não sabia o que falar para ela, não tinha nada religioso para falar para ela, para falar, não, Deus está com nós, porque era algo que eu não acreditava. Então, se não fosse algo do meu coração, não teria por que eu falar, porque não era cabível naquele momento. Porém, quando tu entra em casa e tu vê tudo destruído, é algo triste, porque a gente morou 10, 11 anos naquela casa, então foi uma longa trajetória construindo o local onde a gente morava. E, bom, quando a gente entra, tu vê 10 anos da tua história simplesmente sendo devastado pela água e vê tudo destruído. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que até nos momentos ruins ele vai achar a maneira certa de falar contigo. E pela minha mãe, que sempre orou por mim para que Deus conversasse comigo. Foi na enchente que Deus achou a melhor maneira de conversar comigo. De que eu era muito do ver para crer, sabe? Tipo, eu preciso ver para acreditar. Não vou só... o pessoal falou algo voltado à religião, então... não, preciso acreditar nisso. Não, eu tenho que ver para acreditar. E Deus me conhecia, e Deus, então, foi que a gente estava pegando as coisas de casa, pegando as coisas do quarto da minha mãe. E é impressionante que os livros que a gente tinha na sala estavam todos devastados pela água, As páginas grudadas, tu não conseguia folhear os livros por conta que a água tinha grudado tudo. E quando a gente entrou no quarto da mãe, a gente começou a pegar as toalhas que estavam em volta, em cima da cama, toalha, lençol, coberta. E a gente viu, a mãe comentou ainda comigo, filho, tá seco essas toalhas. E eu falei, não é possível. Daí eu fui pegar uma para ver e realmente estava seca. No momento em que a minha mãe puxa uma toalha, a Bíblia cai do lado. E a mãe não vê. Eu vejo que a Bíblia caiu, mas ela não percebe na hora. E eu comento, mãe, a Bíblia estava ali ou tu colocou agora? E aí foi no momento que ela falou para mim, não, filho, a Bíblia estava ali. E naquele momento o meu corpo simplesmente arrepiou por completo, porque Deus achou que, filho, tá aí. Agora, se tu não quiser acreditar em mim, fica por conta própria. E, bom, acho que eu não preciso nem explicar o que aconteceu, tanto é que agora eu estou dando meu testemunho para vocês. E, bom, eu tenho só a agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, por tudo que tem melhorado, sendo uma pessoa melhor. Esse retiro foi incontestavelmente uma das melhores coisas da minha vida, onde depois de 5 a 6 meses de igreja, sempre pedindo para que Deus conversasse comigo, me desse algum caminho, e nunca consegui ouvir algo claro de Deus. Mas no retiro, quando a gente subiu na cruz, foi onde Deus falou comigo e eu simplesmente caí em lágrimas, se ajoelhei e agradeci. E, mãe, não posso só agradecer a Deus, também tenho que agradecer a ti. Se é a pessoa que eu sou hoje, é por conta que tu teve a resistência de me tornar quem eu sou. Eu te agradeço e convido a igreja a ter uma salva de palmas para minha mãe. Obrigado. Chay. Tá. Quando a Lu começou a anunciar o retiro, eu conversei com o Lucas, a gente pensou que não daria para a gente ir, por questão do meu trabalho, que eu estava trabalhando no final de semana.
Mas a gente, com fé, começamos a fazer tudo. Começamos a vender alfajor, começamos a vender o entreveiro. E, graças a Deus, conseguimos. Conseguimos os dias para ir e o valor também, que a gente conseguiu ser abençoado. Não precisamos pagar. E eu fui para lá com a intenção de só agradecer. Porque, na minha cabeça, eu já tinha tudo praticamente que eu queria. Eu tinha conseguido realizar minha festa de casamento, a gente ganhou praticamente tudo que tinha em casa, que precisava em casa, e a gente tinha ganhado as inscrições do retiro, né? Só que quando eu cheguei lá, claro que Deus muda completamente, né? Ele faz do jeito dele. E o que foi falado bastante, que me chamou a atenção, foi sobre a nossa identidade. O apóstolo falou sobre isso, qual era a nossa identidade em Deus. E a Lu também falou sobre isso no sábado à tarde. E quando o apóstolo falou, eu pensei que eu sabia qual era a minha identidade. Porque eu estou numa fase muito boa, estou numa fase maravilhosa da minha vida. E para mim eu sabia qual era a minha identidade. Só que quando a Lu falou, ministrou sobre isso, eles imprimiram algumas fotos nossas e a minha foto era do casamento. E aquela foto estava linda. Eu me via muito naquela foto. Ela pediu para a gente olhar para a foto e ver quem que a gente via. E para mim, eu via uma pessoa que estava muito feliz por ter ganhado toda a festa de casamento, por ter conseguido realizar esse sonho. E uma pessoa que ia começar a construir uma família. Só que no começo da ministração dela, ela disse que a gente não podia, quando perguntarem para a gente quem a gente gente não poderia falar que a gente é a esposa de alguém ou filha de alguém. A gente tem que ter a nossa identidade. E daí, quando ela pediu para rasgar a foto, porque a gente não poderia se ver daquele jeito, eu pensei, não quero rasgar essa foto está linda. Só que Deus falou muito forte comigo que eu deveria rasgar e que eu deveria achar a minha identidade. E a minha identidade é ser filha de Deus. E ali, na hora que eu rasguei, eu percebi isso. E na sexta de noite, estava tudo só começando ainda. No sábado de noite, a gente foi para a cruz. E daí lá, eu senti como que eu posso dizer, um vazio muito forte. Eu não conseguia sentir nada, não conseguia ouvir a voz de Deus. E eu estava tentando entender tudo isso. E daí, no domingo, hoje de manhã, a gente fez um momento de oração muito bonito, que a minha amiga orou por mim e eu entendi que eu estava passando por uma batalha espiritual. E eu precisava passar por essa fase aprendendo. E daí eu acredito que o silêncio de Deus foi para mim aprender sozinha. E foi muito importante isso, porque eu nunca tinha passado por um silêncio tão grande assim de Deus, principalmente num momento tão especial assim. Então, para mim, foi muito importante para aprender. E foi tudo maravilhoso, assim, a presença dos meus amigos. A gente fez um laço. Eu fiz um laço muito grande com amigos. É a minha família. Essa gente é a minha família. Minha segunda família. E foi maravilhoso. Deixa eu só explicar uma coisinha, né, gente? Quem não conhece a chácara lá e a gente fica falando subiu na cruz, vão achar que a gente estava lá na cruz, né? Mas não era esse sentido, tá? A gente estava lá só em roda da cruz, é um local. Julia. Eu deixo tu tomar minha água. Dessa vez eu não vou tomar água do pastor, vou tomar da Lani. Já estavam se arreando em mim no ônibus já, né? Então, assim, ó, eu vou tentar não falar muito e tentar não chorar. Mas eu anotei aqui a palavra que Deus falou comigo lá no retiro. O nome dela é disciplina. E essa para mim é a palavra principal.
Eu vou ler o que eu escrevi, tá, gente, para não me perder. Tivemos as tarefas físicas, que ela teve por objetivo um reflexo espiritual comparando com o controle do corpo, né? Principalmente os homens, né? Teve um momento que foi separado, né? Os meninos, os adolescentes e homens, né? E quando nós fomos provados fisicamente nas provas, na gincana, teve a gincana também, e nos desafios físicos entre os homens no monte, nós vimos que para manter o controle do corpo estável é preciso ter disciplina. O corpo queria desistir em todas as tarefas, né? Então, tipo assim, teve uma tarefa lá que a gente subiu o monte, né, da cruz, né, até a metade, nem foi até o final, mas não foi pelo caminho normal, não foi pela estrada que tem lá, que é a parte doce, né, do negócio. No meio lá dos potreiros, das pedras, lá é bem complicado, tem que cuidar para não rachar, para não cair, porque depois não sei onde é que vai parar. E a gente subiu até uma parte lá, e aí teve um momento que a gente foi desafiado fisicamente, os homens, né, nós nos deitamos no chão, e eles falaram que exatamente onde é que nós estávamos posicionados, a gente ficou em fileira ali, era a nossa condição, seja ela boa, seja ela ruim. Se eu estivesse na pedra, na merda ali, seca, na merda molhada ali dos bichos que tem lá dos boi, aquela ali era a tua condição. E era justamente para comparar isso com o nosso pecado, com a sujeira da nossa vida. Aí ele até comentou uma parte, falou assim que tem nojinho aqui agora da merda, mas daí do pecado que a gente tem de estimação, daqueles erros que a gente não tem nojo. E aí, aos pouquinhos, nós fomos perdendo nojo do negócio, né? E aí a gente teve um momento que a gente teve que ficar na prancha, né? Para quem não sabe, a prancha tem que botar os cotovelos no chão assim, e os pés assim, e ficar suspenso, né? Não vou fazer agora porque eu já estou cansado disso aí já. E aí a gente ficou lá, e eles não falaram quanto tempo que a gente tinha que ficar, mas tinha uma consequência para aqueles que desistissem. Os 10 primeiros que desistissem teriam que subir, me ajuda se eu estiver errado, tinha que subir até os espinhos, né? No meio dos espinhos e voltar. Só os homens. Os primeiros 10 que desistissem tinha que subir até os espinhos, provavelmente ia se machucar e tinha que voltar, né? E o legal é que ninguém murmurava, ninguém dava um pio também. E aí, os outros 10 que desistissem, os próximos 10, tinha que descer o trajeto e voltar correndo, né? Isso aí, né? E aí, os outros 10 que desistissem, porque nós estava, sei lá quantos tinha, né? Mas tinha uma galera. E aí, os outros 10 tinha que pagar 200 polichinelo. Aí tu ficava mentalizando assim, pô, 10, eu me espeto, mais 10, eu tenho que voltar e correr. E nós já estávamos lanhados já, né? E os outros 10, 200, cara, quando ele falou 200 polichinelo, eu disse, não, sai daqui agora. E aí tu pensa assim, era uma prova física. Todo mundo foi para lá achando que era uma prova física e resistência física. Só que, cara, para aguentar naquela prancha, pensa em espiritual que ficou o negócio. Só orando, não tinha como. Sozinho não tinha como. E aí aqui vem o próximo ponto. Mas quando você diz para o seu corpo que não é ele que manda, mas a sua mente, quando ela está no controle, você consegue mudar e alterar os resultados. Aí eu até anotei aqui para mim, né? Assuma o controle e seja disciplinado. Então, tipo assim, ali na hora, ali eu me concentrei, eu pensei em ficar assim, ó, cara, se os caras começarem a chorar na minha volta aqui, deixa chorar, entendeu? Mantenha a mente firme, foco, e eu vou até meu limite. E aí, várias vezes deu vontade de desistir. E é engraçado, assim, engraçado não, mas o legal é que todo momento a gente pensava no pecado. Porque tu pensava assim, ó, é muito fácil desistir. Os primeiros 10 pensavam assim, eu me largo aqui, subo até os espinhos, voltei, estou de boa. Me livro dos 200 polichinelo e me livro de descer o trajeto de novo e correr. Só que daí, quando eles viram que isso era ruim, eles tentavam, né? E aí, atrelando isso para o pecado, muitas vezes a gente deixa fluir assim, né? De boa, a gente desiste muito fácil, a gente se joga no pecado muito fácil. A gente não controla a nossa mente, a gente não diz assim, não, peraí, não é tu que manda, não é o corpo que manda, não é a carne que manda, é a minha mente, eu estou no controle. Então, para mim, isso é disciplina, isso precisa de disciplina, só com disciplina para vencer isso, né? E aí, depois eu fui vendo a palavra, o que a Bíblia falava sobre disciplina. E aí tem um versículo, não precisa colocar, em Hebreus 12:11 fala,
nenhuma disciplina, olha só, cara, está na Bíblia isso, gente. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Confirma para mim se é doloroso quem estava lá. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então, tipo assim, para quem conseguiu lá ficar até o final, não produziu algo bom de ter conseguido, de não ter que estar pagando, tu via os outros gritando, pagando por chinelo, subindo, descendo, se espetando. E eu fiquei até o final. Controlei a mente e fiquei até o final. E é praticamente isso, mas tem uma outra parte que também falaram para mim que não era para usar muito a palavra, mas não tem como. Em Provérbios fala, a insensatez está ligada ao coração da criança, porque a gente teve um momento, e o detalhe é o seguinte, né? Às vezes a gente volta motivado, foi falado isso, a gente volta muito motivado ao retiro, e todo mundo tem essa visão. Eu já tive essa visão, todo mundo tem. Volta empolgadão, depois na segunda-feira, na hora de bater o cartão, lá de começar a trabalhar, morreu. Não vai ser assim. E aqui diz, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Calma que já vai fazer sentido. A vara da correção, da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando a gente se joga no pecado e deixa, a gente negligencia isso, procrastina, né, que acho que é a palavra certa, e a gente se joga, a gente está sendo que nem uma criança. A gente tem uma criança dentro da gente, que a gente tem que lutar contra ela. Entende? Então, esse avivamento, esse algo que a gente voltou de lá empolgado, que é a palavra que todo mundo fala, né? Os jovens estão empolgados. Durante muito tempo eu falei que essa geração, eu falava isso, cara, essa geração estava perdida. E eu faço parte dessa geração. Se isso está me incomodando, eu sou chamado a resolver isso. E também, a Luana e o Maidana usam muito o termo de que a gente não é o futuro da igreja, os jovens não são o futuro da igreja, os jovens são a igreja. A gente tem que entender que nós somos a igreja. E que é preciso de disciplina para segunda-feira. A gente venceu o despertador. A gente usou isso, né? A gente não esperou chegar a segunda. A gente botou o despertar, 4h30 era o... Cadê o John? 4h30 era o primeiro objetivo, né, John? Daí nós ia subir um monte e tudo. Aí eu disse assim, fui muito sábio aquela hora, eu falei assim, vamos botar Deus em primeiro, vamos fazer um devocional. Daí se Deus falar que tem que subir, a gente sobe, senão não sobe. E aí não precisou subir. Ficamos 2 horas no devocional, né? 2 horas. E acordamos 6 horas, né? 6 horas. E foi bom ou não foi bom? Eu não vi nenhum dos homens, foram 7, né? Eu não vi nenhum dos homens que acordaram às 6. E detalhe, né? Foi até às 2 da madrugada, né? O sábado, né? Até às 3h30. 2h30 e daí nós acordamos às 6, né? Isso. Lanhado da gincana e das tarefas. De prancha e tudo. E eu não vi nenhum dos 7 reclamar, murmurar. Começaram o dia diferente. E aqueles que dormiram e descansaram, que tá calor, que não sei o quê, que o ar, que ronca, que fede, isso e aquilo. Sabe? E daí eu peguei para mim, eu disse, cara, olha aí, ó, a disciplina. Olha quanta coisa a gente consegue vencer com disciplina. Sabe? Cara, foi tremendo. Teve uma hora que eu falei, como é que é? Eu vou acabar aqui. Teve uma hora que eu falei, o Everton não vai deixar eu mentir, que eu falei que a primeira vez que eu tive a experiência com o Espírito Santo foi através do vento. Porque às vezes a gente atrela toda a igreja, né? E Deus e Jesus, ele vai muito além de só isso, né? E aí teve uma hora que eu falei assim, que a primeira vez que eu senti foi através do vento. O que aconteceu? Começou uma ventania mais forte do retiro. Tava se tremendo tudo. E, cara, é isso aí, eu não quero me alongar, tá, gente? É sobre, a palavra para mim, tá? Eu estou pregando para mim aqui quando eu estou falando. Eu estou botando eu como responsável e colocando eu como aquele cara que vocês podem dizer depois, estava empolgadão, está acordando cedo agora, vamos ver. É para isso mesmo que eu estou falando. É para mim mesmo que eu estou pregando. Pegando para mim a responsabilidade. E a palavra é disciplina. E eu passo para o Maidana agora. Para ti. Para ti? Tá, Lu. Eu só vou falar que sábado a gente vai ter os testemunhos no culto dos jovens também. Quem quiser saber mais do que aconteceu, vem sábado, que vai estar muito especial, com certeza. E agora eu passo a Maidana. Boa noite, igreja.
Vão se colocando de pé, e quando você se levanta, eu não sei se você sabe para que serve o testemunho. Primeiro, para edificar a sua vida, edificar a igreja, e também se você estiver passando por algum problema que alguns dos jovens conseguiram vencer ou estão vencendo, possam te auxiliar também. Para isso que serve o testemunho e, claro, glorificar o nome do Senhor pela obra dele feita em nossas vidas. Amém? Quero chamar a galera um pouquinho mais para frente aqui. O tema do nosso retiro era Inspire. E eu não vou pregar de novo, não vou falar nada. Mas esse é o momento que a gente vai orar pela vida de cada um de vocês aqui nessa noite. A gente veio inspirado e a gente quer inspirar vocês também. Nós entendemos no retiro que aquilo que nós recebemos não pode parar em nós. A gente pode ir para um congresso, a gente pode ir para o show do Morada que vai ter em Campo Bom, propaganda. Mas a gente pode ir em qualquer outro evento. Mas se parar em mim, irmão, de nada não gera fruto. Nós temos que repassar diante de nós. Amém? Convido você a fechar os seus olhos, colocar a mão no teu coração. Pessoal, vamos orar. Amém, Senhor, nós te louvamos por este lugar, Pai, nós te louvamos, Paizinho amado, por cada vida aqui, Senhor, cada irmão, Pai, cada família, cada casamento, cada jovem, cada adolescente, Pai, cada criança, Senhor, e nós como jovens, Paizinho amado, como jovens fortes da igreja, Pai, nós queremos abençoar cada vida aqui neste lugar, Pai, nós queremos declarar a palavra de salvação, Paizinho amado, sobre as famílias, nós queremos, Paizinho amado, declarar palavras de libertação, Pai, para aquele que está aprisionado, Senhor, para aquele que vive uma vida cativa, Paizinho amado, que nessa noite cadeias venham ser rompidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. A tua palavra, Senhor amado, diz que aquilo que nós ligamos na terra será ligado no céu, Pai, e aquilo que é desligado na terra será desligado no céu. Então nós queremos abençoar cada vida aqui neste lugar, Pai. Nós queremos, Paizinho amado, poder inspirar cada vida aqui neste lugar, Senhor. Não importa qual a idade, uma criança, um adolescente, um adulto, ou até mesmo idoso, Senhor, nós abençoamos, Pai, nós somos jovens gratos por este lugar, Senhor, nós somos jovens, Paizinho amado, abençoados, Senhor, por termos pastores comprometidos com a Tua palavra, Pai, nós abençoamos a vida dos nossos pastores, Pai, dos nossos líderes, Senhor amado, pessoas que decidiram, Paizinho amado, seguir uma vida contigo, Senhor, uma vida de submissão a Ti, Pai, muito obrigado pela vida deles, Pai, e nós abençoamos a nossa igreja, Senhor, nós abençoamos, Paizinho amado, a nossa família da fé, Senhor, e que isso, Senhor amado, não pare em nós, Pai, e que isso não termine em nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá. Se é para Deus, erga a mão. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Aleluia.
Louvor pode passar. E a ministração também. Nós somos muito gratos à visão que a gente faz parte. Nós somos muito gratos a todos aqueles também que contribuíram e ajudaram para que a gente tivesse esse momento. Sabemos que muitos irmãos aqui abençoaram a vida dos jovens para ir no retiro, abençoaram também no entreveiro, e nós somos gratos a vocês e esperamos que isso reflita na vida de vocês também. Amém?